Oremos. Mais uma vez, o Deus de pastor, amém? Quando a gente lê com a igreja, livro do Evangelho de João, capítulo 12. Perdão, capítulo 11. Amém? Do lado. Glória a Deus. Amém? Eu vou ler apenas versículo 44, 43, 44, 45. Amém? Diz assim: e tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham visto a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém? Somente até aqui, a igreja pode se sentar. Glória a Deus. Eu quero fazer uma tentativa, vamos dizer assim, de a gente aprender um pouco sobre os últimos dias de Jesus na Terra. Como foi os dias que antecederam a sua crucificação, como o objetivo meu, não dá para fazer isso de uma vez só, mas é fazer com que nós venhamos entender o porquê é que era necessário Jesus morrer. O que aconteceu antes da sua morte. Quem foi que o matou? Por qual motivo o mataram? E por quais motivos o próprio Jesus, aparentemente, ocasionou ou intensificou a guerra, vamos chamar assim, entre ele e os líderes religiosos que o perseguiam, né? E a partir aqui do capítulo 11 do livro de João, que é o único livro dos evangelhos que vai falar sobre a morte e a ressurreição de Lázaro. E a ressurreição de Lázaro, ela foi algo que intensificou, e a gente entende que foi proposital. Jesus, ele fez com que se cumprisse a profecia. Ele não evitou ir para a cruz, ele causou a cruz. Ele não fugia da cruz, ele ia ao encontro da cruz. E no capítulo 11, que vai contar a história de Lázaro, Jesus, ele podia fazer de forma com que aquilo fosse discreto. Ele recebeu a notícia aqui no versículo 1 do capítulo 11, e as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, mandou avisá-lo. E eles eram íntimos. Jesus tinha uma amizade, a Bíblia aqui vai dizer, a própria Marta e Maria diz: olha, aquele a quem tu amas. Significa que ela está dizendo: olha, você é chegado nosso. Não estou te cobrando nada não, mas você disse que ama a gente e nós estamos precisando da sua ajuda. A gente costuma dizer que a gente não faz nada para ninguém em troca de nada, mas quando a coisa aperta, que não tem jeito, o que a gente faz? A gente fala: meu amigo, eu não gosto de fazer isso, mas eu preciso. Você pode me ajudar? Porque amigo é assim, na verdade. Nós não gostamos de precisar, mas se precisarmos, um amigo é bom demais para nos ajudar na hora difícil, na verdade. E Jesus estava numa região do outro lado do Jordão. A distância que ele estava entre o lugar que ele estava e aqui, a região de Betânia, que é onde morava Lázaro e suas irmãs, dava uns 32 quilômetros. E ele podia caminhar até ali, ele demoraria no máximo 2 dias. Quando ele soube da notícia, se ele imediatamente tivesse chegado ali em 2 dias, ele pegaria ainda numa oportunidade de não chamar tanta atenção no milagre que ele iria fazer. Porque ressuscitar uma pessoa para Jesus não era coisa difícil, moço. Primeiro que ele é Deus, e ele já tinha feito.
Na verdade, ele já tinha ressuscitado outras pessoas antes. A filha de Jairo, o filho da viúva, chamada viúva de Naim, ele já tinha feito muitos milagres. Isso daqui seria só mais um. Mas estava chegando um momento em que Jesus iria para a cruz. Aleluia. E ir para a cruz para Jesus não era um sacrifício no sentido de que ele estava com medo ou fugindo daquilo. Era a sua missão. E já estava chegando perto da Páscoa. É isso que eu quero que a gente entenda. É mais ou menos assim como você diz assim: olha, eu tenho, bem distante disso, né, irmãos? Eu tenho uma festa para daqui a 15 dias. Você não vai deixar para se preparar para aquela festa no último dia. Porque no último dia pode ser que não aconteça tudo que você precisa e necessita para estar pronto. Jesus estava próximo da Páscoa. A Páscoa era um dia em que os judeus matavam um cordeiro que tirava o pecado, não do mundo, mas o pecado dos próprios judeus que sacrificavam. Aleluia. E nessa Páscoa, tanto na eternidade como ali Jesus em vida, sabendo disso, era a data em que Deus tinha escolhido para, de uma vez por todas, sacrificar um cordeiro para salvar o mundo. E Jesus já tinha um atrito com os fariseus, os príncipes dos judeus, mas o atrito estava ainda, vamos dizer, quebrando. Era necessário colocar lenha na fogueira. Então Jesus aqui, irmãos, ele propositalmente, e não somente isso, mas para a glória de Deus, ele vai mostrar ao mundo e aos fariseus que ele não veio para brincar. Ele não está correndo daquilo que Deus o enviou. E ele vai então ressuscitar a Lázaro. Mas, irmãos, qual é o problema de Jesus ressuscitar Lázaro? Jesus já tinha ressuscitado outras pessoas e não mataram por isso. Mas aqui, além de estar chegando próximo do seu sacrifício, a rincha entre Jesus, a rincha, aquilo que a gente costuma dizer, o atrito, já estava em um nível mais avançado. Tanto é que não dá tempo da gente ler aqui, mas quando ele fala para os seus discípulos, depois de saber e dizer: olha, Lázaro está morto, vamos voltar para a Judéia. Seu discípulo diz: olha, nós acabamos de vir de lá e eles te apedrejaram lá. Tentaram te matar, você vai querer voltar para lá? Jesus diz: sim, mas vamos voltar para lá. E quando chega aqui no versículo 23, Jesus vai declarar para a irmã de Lázaro, para Marta, que ele iria ressuscitar a Lázaro. Só, irmãos, que tem era uma tradição, um conhecimento que eles tinham, que era conhecimento deles, não era revelação de Deus, que uma pessoa podia ser ressuscitada até 3 dias. Sabe aquelas histórias que a gente tem? Mula sem cabeça, como é que é? Fala aí alguns aí, vocês que são bons de história. Chupa-cabra, isso daí, tudo é lenda, não é verdade? Ninguém nunca provou. E eles tinham uma lenda entre eles, que um morto, a alma do morto ficava ali rondando o corpo até 3 dias. Depois de 3 dias, como que dizia a alma, dizia: não vai dar, preciso mesmo ir embora. E depois de 3 dias essa alma se distanciava e não tinha mais como voltar para aquele corpo. Então, se havia alguma chance de ter uma ressurreição, era até 3 dias. Mas aqui Lázaro está morto há 4 dias. Isso foi proposital. Se Jesus tivesse voltado para Betânia assim que recebeu a notícia, ele gastaria 2 dias, estava dentro do prazo. Mas como Deus não é Deus de brincadeira, Ele não faz aquilo que é fácil, Ele gosta de fazer o que é impossível, Jesus deixa 4 dias, para quê? Para provar a eles que quem está ali é o próprio Deus. E ele chega ali e ele declara para Marta: o seu irmão vai ressuscitar. E a Marta não entende. Ela diz: eu sei, Jesus, que ele vai ressuscitar lá no último dia, na ressurreição dos mortos. Ele diz: não, seu irmão vai ressuscitar agora. E Jesus, irmãos, ele encontra depois com a Maria, e é a mesma coisa, as duas estão ressentidas, não ressentidas, chateadas, mas perderam o irmão, e sabiam que elas tinham um amigo que podia operar um milagre.
Sabe, você tem uma situação que alguém pode te ajudar, e aí você perde. Digamos que você tem um bem, e alguém tem aquele valor para te ajudar, para você não perder aquele bem. E aquela pessoa faz pouco caso, não te ajuda, e você perde o bem. Depois ele vem dizendo, eu vou te ajudar. Você fala, você podia me ajudar lá atrás, sabe fazer o que agora? Querendo ou não, nós ficamos ressentidos. E elas disseram para Jesus, olha, o senhor não estava aqui. Se o senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Irmãos, nem tudo na nossa vida que nós queremos vai acontecer exatamente na hora que nós queremos. Às vezes Jesus vai deixar o nosso problema intensificar um pouquinho. Porque se o problema for resolvido no momento em que ele pode ser resolvido de forma natural, isso não é milagre. Embora ali seria um milagre em qualquer momento. Era uma vida voltando, né? Mas Jesus deixou a coisa intensificar. Fica muito difícil. Na verdade, aos olhos dele se tornou impossível. Porque Marta diz, quando ele diz assim, olha, tira a pedra. Ela vai dizer, Jesus, já faz 4 dias. Já está cheirando mal. Aleluia. Deixa quieto isso daí. E Jesus fala, tirai a pedra. E ele fala para ela, olha, você não entende que se você crer, você vai ver a glória de Deus? E repreende ela, não porque ela não tem fé, mas porque ela não está acreditando naquele momento que aquele milagre seja ainda dentro da capacidade dele. Nós temos, irmãos, por costume e pela nossa natureza humana que é falha, de entender que Deus pode operar alguns milagres na nossa vida, mas outros não. A gente diz, Deus pode me dar um carro. Alguém diz, e você crê que Deus pode dar uma casa? Olha, uma casa já é algo assim muito, né? A gente dá aquela risadinha sem graça, sem fé, e duvida, na cara dura. Aleluia, Deus. Verdade. A gente diz, olha, Jesus ele pode curar alguém de uma dor de cabeça. Aleluia. Eu já vi Jesus curar alguém de uma dor de cabeça, estava sofrendo. E Jesus curar o câncer de alguém? Aí já é uma coisa que, né? A gente classifica Deus como se ele tivesse poder até um determinado ponto. Não, Jesus tem todo o poder. Ele diz, tira a pedra. O interessante aqui, irmãos, é que nem tudo Deus vai fazer por você. Se Jesus ressuscitou um morto, irmãos, uma pedra para ele, era no sopro. A natureza obedecia às suas ordens. Lembra do mar? O bar? Lembra de Jesus andando por cima do mar? O que é uma pedra para Jesus? Nada, mas a pedra é possível você tirar. Quem foi que colocou essa pedra aí? Foi nós. Bom, vocês colocaram, então vocês tiram. Não é verdade? Às vezes, em alguns assuntos na nossa vida, a gente coloca uma pedra em cima e diz assim, esse sonho aqui eu já deixei quieto. Essa situação aqui eu já abandonei. Eu já não acredito mais nisso. Aí um dia Jesus chega para você e fala assim, sabe aquele sonho? Sim, eu estou ressuscitando aquele sonho. Mas sabe aquela pedra que você colocou em cima do sonho? Tira. Foi você que botou, não viu? Aquilo que você acreditava não acredita mais, tira a pedra de você. É Jesus. Porque Jesus pode fazer um milagre, mas você tira a pedra. Glória. Ele não vai tirar essa pedra por você. Porque essa pedra aí não é necessário um poder miraculoso. É um quebrantamento, é um arrependimento. É voltar a crer. O milagre ele faz, mas a fé vai ser contigo. E depois que tiraram a pedra, irmãos, ele simplesmente falou. Não foi nenhum tipo de coisa mirabulosa, vamos dizer assim, que ele fez, não. Simplesmente ele falou, Lázaro, venha para fora. E Lázaro, irmãos, saiu andando. Não sei como é que foi na cabeça do Lázaro o que aconteceu, se é como se ele tivesse com sono profundo, mas ele saiu igual a múmia. A Bíblia diz aqui que ele estava ligado. Ligado significa que ele estava com os pés meio juntados, meio amarrados. Já viram nos filmes, né, quando descobre uma múmia, né? Enrola toda ali, ele estava tudo envolto em panos, a cara com lençol. E ele sai, irmãos, para fora. Aleluia, Deus! Só que é milagre para uns,
E para outros, irmãos, aumenta a incredulidade. O que Jesus fez aqui, e muitas das vezes o que Jesus faz na minha vida e na sua vida, uns glorificam e outros passam a nos odiar. Uns se alegram e outros não suportam ouvir. Alguns se aproximam para participar da bênção e para ficar feliz. E como Jesus disse ali, né, na história da dracma perdida, lembra? A mulher perde uma dracma, uma moeda, ela vai à casa, ela procura, quando ela acha que ela faz, chama as amigas e todo mundo vem para comemorar. Mas às vezes um grande milagre, irmãos, ao invés de aproximar alguns, afasta. E aqui vai acontecer exatamente isso. A Bíblia diz aqui que alguns ali sabendo disso, vendo isso, aqui a partir do verso 46, que nós lemos só até o 45, diz assim: mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Para alguns alegria, para aqueles que eram próximos à família, que conheciam o poder de Jesus, fé. E para outros que já eram contra Jesus, que estavam ali não para ver um milagre, mas para investigar a vida deles e o que Jesus estava fazendo. Ao invés de ficar ali se alegrando, eles foram até os inimigos de Jesus. E é aqui, irmãos, que Jesus ele faz isso para aumentar a atenção. Porque Jesus está a caminho da cruz. Aqui, a Bíblia não fala exatamente quantos dias antes da Páscoa está acontecendo isso. Mas isso daqui, com certeza, é uns 20 dias, mais ou menos, 15, 20 dias, pelo que a gente pode entender aqui. E eles vão, irmãos, e a partir de agora, Jesus não vai ter apenas inimigos que falam, mas inimigos que agem. Irmãos, enquanto estiverem só falando da nossa vida, às vezes a gente fala, tá. Mas às vezes os inimigos chegam um momento que eles cansam de falar e eles começam a agir. Agir para destruir. Agir para envergonhar. A Bíblia diz, irmãos, no mundo teríamos aflições. E os inimigos das nossas almas, a Bíblia diz que não é carne nem sangue, mas é o quê? É espiritual. E o inimigo, irmãos, muitas vezes, ou todas as vezes, que ele vê uma bênção na nossa vida, Deus agindo, ele move, e ele vai buscar os seus adeptos, para ir lá e frustrar a nossa alegria, para tentar destruir aquilo que Deus fez. Só que aqui, irmãos, eles não estão lidando com alguém que está com medo da guerra, mas alguém que está de frente da guerra. Não sei se vocês já assistiram aqueles filmes antigos da guerra. As guerras de antigamente, eu digo que o povo era doido, não era? Eles ficavam na frente com um estandarte, todo mundo de pé. E aí um atirava de lá e caía uma turma daqui. Aí a turma daqui agora atirava uma de lá, caía uma turma de lá. Mas o interessante, irmãos, é que aquelas pessoas, se estavam com medo, era um medo muito corajoso, porque eles ficavam ali de pé. Eles estão lidando, irmãos, aqui com alguém que não está com medo da guerra, mas está partindo para cima do inimigo, que é Jesus. E a única forma de Jesus, irmãos, vencer essa batalha é se entregando a esses inimigos. Porque Jesus não é o guerreiro que eles esperavam. Jesus é o cordeiro que eles não esperavam. E eles vão aqui, irmãos, e declaram aqui aos fariseus, aos líderes. O versículo 47 diz assim: depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? A bênção de Deus incomoda, irmãos. O incômodo deles é que Jesus era alguém poderoso e fazia sinais. E os seus sinais e os seus milagres não podiam ser contestados. Eles não podiam chegar lá no Lázaro e provar que Lázaro estava vivo, escondido dentro do túmulo. Havia muitas provas. Ninguém pode contestar o milagre de Deus na sua vida, como a Mônica testemunhou aqui hoje. Eu lembro da Mônica. Tripulosa.
milagre. Aleluia, Deus. O maior milagre que Jesus faz na vida de alguém, irmãos, não é deixar ele rico, não é fazer dele alguém importante, é fazer dele alguém salvo. Alguém que vai morar no céu. Mas o inimigo das nossas almas fala, não é possível. Estava na minha mão, estava comigo, fazia a minha vontade, agora está fazendo a vontade de Deus. Eu preciso criar maneiras, armadilhas, formas para derrubar. Porque ele não quer nenhum de nós, irmãos, servindo a Deus. Mas eles não podiam derrotar Jesus, então vamos matar. Sem saber que eles estavam cumprindo a profecia que eles mesmos liam no livro de Moisés, dos profetas. Mas seus olhos estavam fechados, seus ouvidos tapados, não podiam ver a verdade. Glória a Deus. E aí, o versículo 48 diz assim: se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E aqui, irmãos, um homem que vai tramar contra Jesus, mas ele vai profetizar aquilo que é a vontade de Deus. Caifás, versículo 49 diz assim: e Caifás, um deles, que era o sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis. Aqui é alguém que entende de articulação política e de poder. Tem gente que fala, Satanás está debaixo dos meus pés. Sangue de Jesus, não quero ir longe de mim. Longe de mim. Aleluia. Deixa que Jesus pisa na cabeça dele. Porque Satanás, irmãos, a Bíblia diz que ele é ardiloso, que ele é astuto, que ele não é besta. Nós vivemos cerca de 70 anos. A Bíblia diz que ele existe. Ele não é eterno como Deus, mas ele existe há muito tempo. A Bíblia diz que ele se levantou contra todo servo que Deus levantou. Todos. E se levantou agora contra o Filho. E você acha que ele não vai se levantar contra você e contra mim? Você acha que não? O próprio Jesus falou. Se levantaram contra o pai de família e o chamaram de Beelzebul. Então o pai de família é ele, que era o líder daquele grupo. Chamaram ele de demônio. Ele falou: você acha que não vão mexer com vocês? Se mexerem comigo. Então nós precisamos todos os dias pedir a Deus a proteção, que os seus anjos venham estar acampados ao nosso lado, ao nosso redor, porque a Bíblia diz que ao nosso derredor está o inimigo, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Essa guerra espiritual não é brincadeira, irmão. Só Jesus pode vencer essa batalha. E se nós estivermos em Cristo, já somos vencedores, porque Ele vence por nós. E o Caifás vai dizer assim: ó, vocês nada sabeis. Vou dar a dica aqui, o que devemos fazer. E ele diz: nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Jesus aqui para eles, ele era um perigo. Porque, irmãos, os judeus, eles eram dominados por Roma. Roma tinha dentro de Jerusalém o seu governo estabelecido. Ele tinha Herodes, que governava para ele, e agora tinha Pilatos, que também governava para Roma. O trabalho de Pilatos era manter esse povo na linha, sem guerra, sem rebeliões. E eles estão preocupados que Jesus pode se tornar um líder, e alguém vinha levantá-lo e formar um exército e bater de frente com os romanos. E os romanos, o medo deles era esse: os romanos viriam, guerreariam contra eles, os destruiriam, expulsariam do seu lugar e mataria a nação. Ele está vendo aqui de forma política. Eles não enxergaram em momento nenhum que o que está acontecendo é espiritual. Aleluia, glória a Deus. Porque a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas eles que são terrenos, estão preocupados com políticas do mundo, só podem ver aquilo que está diante dos seus olhos. Nem tudo
que você imagina ou pensa vai ser resolvido da maneira e da sua sabedoria. Tem coisa que você pensa, eu posso resolver. E de repente, quando você percebe, você perde o controle daquilo. Eles estão pensando que vão resolver isso daqui de forma política, mas eles estão cumprindo a profecia que foi dita pelos profetas Isaías, Jeremias, Moisés e todos eles. E aqui ele vai dizer, e olha só o que João vai dizer, irmãos. Versículo 51, João vai dizer: ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus havia de morrer pela nação. E ele vai completar no próximo versículo: e não somente pela nação, mas também para remir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Ele acha que está resolvendo um problema político, e João está dizendo, ele está profetizando a vontade do próprio Deus. Nem sempre que um inimigo se levanta contra nós, irmãos, é algo para o mal. A gente vai acostumar a chamar isso de o mal que vem para o bem. Eu me lembro que eu trabalhava no salão com minha mãe e, por motivos que aconteceu, eu fui obrigado a sair. No momento eu fiquei não fiquei feliz, mas depois que Deus deu a sabedoria e a estratégia para fazer as coisas, eu entendi que eu não estava sendo expulso, era Deus que estava me tirando. O crescimento dói. Se Deus falar, quero te fazer grande, se prepare para apanhar. Um soldado não é forjado em uma cama macia e nem numa cadeira de balanço. Ele é forjado lá no treinamento, na lama, carregando peso, perdendo momentos de sono e sendo testado para depois se tornar um grande soldado. A pastora se lembra que teve um ano que a prova estava tão grande que no final do ano até o carro quebrou, fiquei a pé, não tinha dinheiro para passear e nem sequer o carro. A pastora falou, vamos passear? Eu falei, eu estou a fim de ficar em casa, a coisa não está legal, não, vamos, a gente tem uma chácara lá da amiga da Cíntia, é de graça, vamos? Conversei com a patroa, e aí, vamos? Vamos, a gente precisa distrair, né? Precisa, vamos. A gente estava lá, irmãos, deu um pé d'água lá. E de lá eu pensando, Senhor, guarda a minha casa, meu Deus. Porque tinha um barranco atrás que eu estava cavando. E aquele barranco, o esgoto do vizinho de trás, irmãos, soltou o cano, o barranco desceu, a água com esgoto invadiu a minha casa, que saiu lá pela porta da frente. Eu de lá, descansando um pouquinho mais a cabeça. Aí quando nós chegamos em casa, a pastora lembra disso, não sei se a Flávia estava no carro junto com a gente. Acho que não, você estava no outro carro já, né? Quando eu cheguei, fui encostar na frente de casa, eu vi aquela marca de lama assim, na frente do meu portão. E eu senti no meu coração dizendo, tá saindo da sua casa. E eu saí do carro assim, já com o coração apertado. Quando eu abri o portão, irmão, o cheiro de esgoto era terrível. E a minha esposa chorou muito. Eu falei, olha, Deus está empurrando a gente para frente. Meu coração estava quase aquele momento, irmão, que a gente tem que tomar muito cuidado para não levantar a cabeça para cima e falar, e aí, Deus? Cuidado. Às vezes Deus está te empurrando para frente, tirando você da zona de conforto. E aí você diz, e aí, Deus, como é que vai ser? Eu te sirvo? Sou fiel? Cuidado, irmãos. A Bíblia diz que tudo que aconteceu a Jó não atribuiu nada a Deus. Em tudo ele foi fiel e teve paciência. E eu falei para ela, Deus está empurrando a gente para frente. Nós vamos construir aqui. Irmãos, eu vinha numa tentativa de pegar 10 mil reais emprestado com o Banco do Povo já fazia uns meses. E eles não emprestavam. Tribuloso. E aí foi quando surgiu a pandemia.
Quando surgiu a pandemia, a coisa ficou mais feia ainda. Eu falei, agora? Né? Quando eu vi a lâmina, não levantei a cabeça, mas eu confesso que o pescocinho deu uma... E aí eu falei, meu Deus, e agora? O patrão que a gente trabalhava veio, pegou todos os tecidos dele e levou embora. Não tinha trabalho para nada. Liguei para as meninas, Flávia, Isabela, eu falei, olha, pode descansar, porque não tem trabalho para ninguém. Dura o chuteiro aí, não sei o que vai ser. E aí no domingo eu fui quebrar pedra lá em cima do barranco, deu umas pedras. Um rapaz foi lá para tentar cavar a pedra lá, não conseguia, disse que era muito duro. Eu falei, só tem uma coisa de saber que alguma coisa dá para fazer, sabe o que é? É você ir lá fazer. Se você fazer, outro faz. Até uma marreta, uma bradeira e quebrei pedra o dia todo. E aí quando foi de tarde, Deus enviou um milagre. Enviou a ideia que eu não tive. E nós fizemos muitas máscaras. E aí nós estávamos ali, irmãos. Falei com a minha esposa, Deus começou a abençoar, falei para ela, olha, eu estou achando que vai dar para a gente, se a coisa continuar de entrar, a gente consegue quitar essa casa. E aí falei, deixa a construção para lá, vamos focar nisso. E aí o lugar que eu jogava a terra, eles começaram a construir um prédio, falaram que ia construir um prédio, começaram a bater lá umas escadas, eu fui lá dar uma de curioso, o que está acontecendo? Vocês vão fazer isso? Vamos construir um prédio aqui. Eu voltei para casa e falei, filha, não vai dar. Se eles construírem o prédio, a gente nunca mais constrói aqui, porque não vai ter para onde tirar a terra. Então nós vamos construir. Ela falou, você tem certeza? Eu falei, Deus está empurrando a gente para frente. Ou a gente segue o caminho, ou a gente não entra na mesa. E os irmãos conhecem essa história que já contei aqui várias vezes. A construção só parou. O azeite da viúva só parou quando a construção estava. Nós fizemos um culto de ação de graça lá. E eu moro lá. Glória. Jesus podia ter feito tudo aqui, irmão, de forma muito tranquila. Mas ele causou a dificuldade para que o plano de Deus se concretizasse. E aqui foi tomada a decisão. Versículo 50, mais uma vez dizendo, não, nem considereis que nos convém que o homem morra pelo povo e que não pereça toda uma nação. Para Jesus operar um milagre na sua vida, às vezes, parece que você perdeu tudo. Parece que tudo foi perdido, mas não. E aqui seguiu o plano, seguir a leitura, dizendo, versículo 53, desde aquele dia, pois consultavam-se para o matarem, agora a decisão já tinha sido tomada. Antes disso, eles batiam de frente de Jesus, questionavam, falavam mal de Jesus. Aqui não. Desde esse dia em diante, o plano agora é matar. E o versículo 54 diz, Jesus, pois, não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com seus discípulos. Por que Jesus fugiu? Não, irmãos, entenda, Jesus precisava chegar até o dia da Páscoa. Ainda não era chegada a sua hora, estava próximo. Então Jesus se afasta e deixa eles montar o plano, deixa eles fazer com que tudo estivesse preparado, e na hora H Jesus voltaria, entraria na cidade e seria morto. Então Jesus ele se afasta. E o versículo 55 diz, e estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos naquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo, que vos parece? Não virá a festa? O povo chega em Jerusalém, é próximo da Páscoa, e aí começa o povo a andar de um lado para o outro. E o Jesus lá não vai vir não para a festa. Só que Jesus chega na hora certa, irmãos. Pode fazer a festa. Pode preparar o culto. Aleluia, Deus. Pode se preparar para o milagre, mas Jesus só vai chegar na hora certa.
A Páscoa está chegando e eles falam, mas e aí, cadê o Jesus? Não vai vir para a festa? Não, irmão, Jesus só vai vir na hora exata. Porque Jesus não podia ir naquele momento. O plano para o matar estava traçado. Mas Jesus precisava morrer no dia da Páscoa. O que era a Páscoa? Quando os judeus saíram do Egito, a última praga foi a praga que Deus matou os primogênitos do Egito. Mas na mesma noite Deus disse, olha, pegai um cordeiro, pegai um animal tem que ser perfeito, vocês vão ficar dentro da casa, vocês vão matar esse animal, vocês vão assar a sua carne, vocês vão comer tudo naquele dia, vocês vão pegar o sangue do animal, vai passar no umbral da porta, e o anjo da morte vai passar por aqui, e na casa que ele vê o sangue, ele vai passar por cima. Páscoa significa passar por cima. E toda a porta que o anjo da morte passava que não tinha o sangue, ele entrava. Jesus simbolizava o que, irmãos? A salvação. Jesus iria morrer para salvar a outra pessoa. No caso, todos agora. A Páscoa era a morte de um animal para salvar uma pessoa. Agora Jesus, de uma vez por todas, vai se sacrificar. Mas isso vai ser exatamente no dia da Páscoa. Por isso a estratégia. Ele causa, depois se afasta. As pessoas querem que ele venha, mas ele só vai vir no dia certo. Não tem ninguém mais sábio que Deus. A Bíblia diz que o nosso coração faz planos, mas a resposta vem de Deus. Por quê, irmãos? Porque a nossa sabedoria é falha. Mas Deus sabe o momento e a hora certa de fazer tudo que Ele quer fazer por você e por mim. Então não fique desesperado, não. Ô Jesus, não chegou ainda? Cadê? Não fique desesperado. Tenha calma, tenha fé. Não ache que Jesus deixou para lá, que Jesus não vai operar, não. Jesus, tudo que Ele promete, Ele cumpre. Tudo, ainda que seja algo como Ele vai fazer, da própria vida. A promessa aqui é de salvação, e é uma salvação contínua. Não é algo para uma pessoa, mas para todos. Então nosso Deus não falha, irmãos. E eles buscavam, versículo 56, buscavam, pois, a Jesus, diziam uns aos outros, estando no templo, que vos parece, não virá a festa? E o versículo 57 diz, para terminar, ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem, para que se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prender. Ele não podia aparecer naquele momento. Está entendendo? Então, bom, Jesus, ele sabe como fazer, quando fazer e como fazer. O plano dele deu certo. Ele morreu exatamente na Páscoa. E nós vamos aprender, irmãos. Eu creio que Deus vai nos dar a oportunidade de aprender como que era e como que Jesus, ele se fez igual a um cordeiro. O sacrifício de Jesus, a forma como ele se preparou, a forma como ele entra em Jerusalém, a forma como ele é questionado e testado. Ele era o cordeiro, mudo, mas mudo no Calvário. Ali ele tinha as respostas para tudo. E nós vamos aprender aqui, irmãos, que Jesus, ele não só se entregou, mas ele era o cordeiro perfeito para se entregar. E se Deus nos der a oportunidade, nós vamos aprender um pouco mais sobre os dias que vai se aproximando, até o dia em que Jesus foi crucificado, que ele ressuscitou e que ele subiu aos céus. Então a palavra de hoje é essa, é uma palavra para aprendizagem, porque você precisa entender o porquê que Jesus morreu. Como foi que isso aconteceu? Ele tinha medo da morte? Ele foi pego de surpresa? Ele foi preso ou ele se entregou? Está entendendo? Hoje em dia, muitas pessoas estão perdendo a vida por proclamar o Evangelho. Mas eu te digo uma coisa: nenhum deles quer ser preso. Todos eles fogem da morte. Nenhum deles querem cair na mão da justiça. Nenhum pastor que prega a palavra de Deus está sendo perseguido, ele quer ser preso para ser morto. Quando a gente vai ouvir e ler a história de Paulo, Paulo fugia.
Paulo tentava de alguma forma sair fora. Mas Jesus não. Ele sabia o dia e quando ele ia morrer. E que o sacrifício seria feito como Deus já tinha determinado. Então tudo que está determinado debaixo do céu, irmãos, não volta atrás. Aquilo que Deus determinou na sua vida vai ser, mas ficar firme. Não arreda o pé. Não volte atrás. Não ache que Deus te abandonou quando a prova apertar. Tudo está aqui no controle da mão de Deus. Nada está como que Deus perdeu o controle. Deus não perde o controle de nada. Nós perdemos, Deus não. Amém? Então fique com essa palavra nessa noite. Que Deus possa falar melhor no seu coração. Amém? Deus abençoe a igreja. Glória a Deus.